Olá, turma! Hoje nós vamos começar um novo conteúdo. É o capítulo de vocês, Assombroso Novo Mundo. Sempre esses capítulos vêm com um nome assim, enigmático para retratar aquele período que vai ser falado. Não vem simplesmente, vamos falar de narrativa indígena. O que a gente vai falar hoje é um pouco realmente sobre narrativa indígena, que é o que esse novo mundo é relacionado a isso. Então vai envolver um pouco a história. Vamos ter que ver e desconstruir algumas imagens que possam ter, né? Mas eu acredito que vocês não têm essas imagens, mas que em algum momento já se depararam com pessoas que falam a respeito desses povos seguindo um certo estereótipo, né? São povos meio que estereotipados. E aí, no primeiro tópico que o material de vocês traz, é justamente refletindo sobre esse novo mundo. Como era essa cultura, como esses povos eram retratados, né? E a impressão que muitos têm é de que esse novo mundo, o mundo que talvez a gente possa dizer que é o mundo que temos hoje, começou a existir com a chegada dos portugueses. Isso sem levar em conta que antes deles existissem outras pessoas aqui. Existisse uma sociedade com seus costumes, com seus hábitos, com a sua própria organização, mas não deixa de ser uma sociedade. Significa que já existia um mundo antes disso, e que esse negócio de dizer novo mundo é muito assim, vamos dizer, excludente. Ele exclui muito quem já existia, a cultura que já existia, e de certa forma menospreza e cria uma imagem daquela pessoa, daqueles povos, que não condiz muitas vezes com a realidade. Então, assim que os europeus... Gente, com certeza vocês já estudaram muito isso na história, né? Assim que os europeus avistaram os nativos americanos, os rotularam de bárbaros. Então, eles eram as pessoas civilizadas, avistaram aqueles povos. Eles viram que eles tinham uma cultura diferente, que eles tinham comportamentos, vamos dizer, diferentes dos deles, e eles os rotularam de bárbaros. E até hoje tem gente que morre de medo de índio, pensando que eles realmente são bárbaros, em que a gente deve ignorar que eles existiam aqui, que eles eram realmente os habitantes antes desse novo mundo. Sempre falam desse novo mundo entre aspas, porque é um termo muito excludente. E agora, o que a gente vai ver na narrativa indígena? A gente não está estudando nenhuma obra indígena, a gente não está estudando períodos literários onde considerado indianista. O que a gente está vendo? Como é importante conhecer os índios, como foi importante para eles essa questão de pertencimento, de estar inserido na literatura, de ter a sua imagem desconstruída, ou na verdade construída, né? Ele conquistar o seu espaço, ter a oportunidade de mostrar com outros olhos uma coisa que não é mostrada, que não era retratada dessa forma. Então, esse novo mundo pode ser entendido como verdades históricas. Várias versões são contadas, narradas por cronistas religiosos ou viajantes europeus. Desde o período colonial até quase o final do século XX, o nativo brasileiro foi construído pela lógica do déficit. Gente, é muito fácil a gente imaginar uma visão de uma pessoa, mas a verdade é que quem contava todas aquelas histórias, aquelas verdades históricas, elas eram narradas por viajantes europeus, não pelos próprios índios. Então, como a gente vai julgar aquela história e aquilo tudo que eles têm da cultura, se não forem eles mesmos a contar? Não é verdade? Então, hoje, a importância dessas obras literárias indígenas, que há obras que são contadas por índios, nasce de uma outra história, de uma história diferente. Até então, a gente tinha uma história na nossa cabeça, a gente só conhecia aquilo. Avistou aqueles povos,
eram selvagens, muita gente ainda chega a chamar eles de selvagens, e não eram civilizados. E essas obras literárias são espécies de documentos. Uma coisa que a gente vai analisar mesmo valendo, que a gente vai estudar, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É um documento muito importante e a gente compreende bem qual foi a primeira visão ao avistarem os índios. Então, essas obras literárias indígenas, elas documentam e discutem a ação e interação dos povos ameríndios no continente. Nas suas narrativas, as comunidades indígenas deixam seu papel estereotipado. Então, ali eles vão falar realmente, eles vão criar a própria voz, eles estão narrando. Então, nada melhor do que os próprios índios para fazer literatura indígena. Ah, mas eu só tenho índios falando, a literatura indígena é feita só por índios? Não, a gente vai ver que, claro, eu tenho um livro ali, ele está falando sobre um índio, e quem escreveu não era um índio. Sim, existem obras, isso dentro de determinadas escolas literárias. Mas aqui, a gente está vendo narrativa indígena. E a narrativa não é só um romance indígena, um romance que fala a história de um índio. A gente vai ver que uma das coisas mais importantes dentro da narrativa indígena é a contribuição deles para o nosso folclore, por exemplo. Nada mais, quando você pensa nos índios, você lembra muito das lendas, não é verdade? Então, aquilo ali, para muitos, podem ser considerados mentiras e invenções, mas em algum momento, aquilo ali faz parte da história do índio, são heranças que vieram deles e que a gente não pode deixar de considerar. É muito bom estudar os mitos, as lendas, toda essa riqueza que eles trazem para a gente, para a nossa sociedade, e a gente não pode deixar de considerar toda essa narrativa indígena. Então, uma das importâncias dessa narrativa é justamente eles saírem desse papel estereotipado. Nós vamos ter uma nova visão daquilo que foi retratado pelos europeus sobre esses povos. E aqui eu trouxe 3 reflexões. A primeira é uma pergunta para vocês refletirem. Como vocês veem os índios? Não, como você via os índios, como você vê ele agora, quando você passa a estudar esses povos, o que esses povos tinham a dizer. Será que eles são vítimas? Será que eles são vilão, amigo, um inimigo? Como você vê os índios? E aí pensem também como será que as outras pessoas os veem também. Segunda reflexão, na verdade, é um fato de que há uma diversidade cultural e linguística dos povos ameríndios atualmente. Não vamos desconstruir essa ideia de que os índios pertencem ao passado. Eles não evaporaram, eles não sumiram. Vamos desconstruir essa imagem. Eles têm uma diversidade cultural e linguística também. Contribuição deles é mútua. E a gente vê muito da cultura dos índios presente na nossa sociedade. Toda essa uma das coisas sobre o cultivo da terra, questão de construir moradia, várias coisas. Claro que hoje em dia a gente não anda construindo casa, mas claro que o que a gente vê mais, é mais presente na nossa sociedade, é essa questão do cultivo do alimento. Olha como a gente valoriza tanto os alimentos naturais. Talvez não a sociedade mais jovem, mas a gente sabe que muitas coisas, a questão de medicamentos naturais, várias coisas vêm dessa cultura. E é uma cultura diversa. E a gente tem que desconstruir que isso não é coisa do passado. Isso está aqui presente na atualidade. Eles simplesmente não sumiram. E a terceira reflexão é precisamente sobre a literatura, de que a leitura do texto literário promove o pensamento crítico, a percepção do outro, do discurso do outro e das diferentes possibilidades de ver, interpretar, escrever história.
Então, quando você parte para estudar a narrativa, vamos dizer, a narrativa indígena, você vai ter um pensamento crítico sobre aquilo, sobre aqueles povos, você vai ter uma percepção maior sobre determinada sociedade, sobre o discurso do outro, o que ele tem para nos dizer, o que ele está tentando dizer naquela obra, e as diferentes possibilidades de interpretação, que às vezes você vai entender de uma forma, mas o seu colega vai ler a mesma obra e vai ter uma percepção diferente, ou ele vai enxergar uma coisa que de repente você não viu. Então, é muito importante estudar essas narrativas, refletir como começou toda a contribuição desses povos para a nossa cultura e principalmente para a literatura. Então, gente, espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês busquem ver um pouco sobre como o índio é retratado, como ele é presente na literatura, quem costuma escrever sobre os índios ou quais os índios que escrevem, assim, gente, não vamos pensar que os índios são aquelas pessoas que mal sabem falar, que eles têm a língua deles ali e que eles não interagem de jeito nenhum com a gente. Eles são pessoas normais, como a gente, com cultura, com uma cultura muito diversificada, muito diferente em certos aspectos e em outros aspectos bastante semelhantes, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.